Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Giro Science Vlogs Brasil é a maneira mais rápida de você saber o que tá rolando com seus canais de ciência favoritos, apresentado por Chico Camargo. Hoje a gente vai falar sobre o mês de julho. Vamos lá? No canal Peixe Babel, o quadro Beat de Prosa vai falar sobre o que são hackers, onde vivem, como habitam e por que você deve cobrir a sua webcam. Continuando com Peixe Babel, a Vivi volta para responder comentários do vídeo anterior, falando sobre esses programas que pedem para você logar com o Facebook, ou sobre Linux, será que isso ajuda a se proteger? E as Peixe Babel também liberam um vídeo falando sobre isso tudo que tá acontecendo hoje. É tão fácil assim falsificar um print? Qual é desse pavão misterioso? Tudo isso e muito mais no Peixe Babel. Vamos falar de novo de Game of Thrones? Vamos falar de fascismo? Pois é, o Terra Negra dá uma olhada na Daenerys e na estética fascista e compara uma coisa com a outra. Ainda no Terra Negra, eles vão pro Rio Grande do Sul, lá pros Pampas Gaúchos, pra quebrar a noção de que os Pampas sejam um bioma homogêneo em biodiversidade. Olá, ciência! Lembra do eclipse que aconteceu lá no Chile? Pois é, ele também foi eclipse parcial em várias partes da América do Sul. Nesse vídeo, Olá Ciência conta uma história muito emocionante sobre o que é querer experienciar um eclipse total e vai lá encontrar um eclipse parcial do Sol. Falando sobre eclipse, falando sobre como enxergar, os AstroTubers conversam com um neurocientista para conversar sobre o que são cores, o que é daltonismo e como a gente enxerga. Esse é o começo de uma série sobre tudo que a gente vê no céu. O Leitura Obriga a História chega com um tema super importante, a apropriação do passado. O Iclis conta pra gente sobre como se apropriar de eventos e personagens do passado pode gerar conflito no presente, já que os nossos valores não são os mesmos valores do passado. E a Luana fala lá no Japão sobre as geishas, e o que eram geishas, e se elas eram prostitutas ou não. Spoiler? Não. O Leitor Obriga a História também chega com um podcast chamado História FM, falando sobre lei de acesso à informação, sobre Júlio César e a história de Roma e sobre a Guerra do Contestado e conflitos de terra no Brasil. Confere lá. O Minuto da Terra chega falando de câncer e como fazer ele lutar contra ele mesmo, falando de doenças autoimunes e anticorpos. Minuto da Terra ainda fala sobre massagear ratinhos. Eles falam sobre a importância da pesquisa básica e como isso pode levar a descobertas completamente inesperadas. E por fim, eles também dão uma introdução à inteligência artificial. E a clássica pergunta de: será que um computador pode ser mais inteligente, pode se tornar mais inteligente que um ser humano? Já a Matemaníaca traz um jogo de baralho para falar sobre estratégia, lógica e probabilidade. Ela faz uma série de vídeos sobre o jogo Espadas. O Guilherme Lui do Consciência Corporal chega com uma mensagem muito importante. Para de falar do corpo dos outros. Ele explica por que ele nunca faz isso e quais são as consequências de falar desse tipo de coisa. Ainda na onda do eclipse, o Dragões de Garagem fala do eclipse que testou a teoria mais famosa do mundo em 1919, o eclipse de Sobral. E fala sobre a importância de eclipses para a ciência mundial. Mudando de assunto aqui com dragões, tipo sanguíneo. E se você pudesse transformar qualquer tipo sanguíneo num tipo universal? Qual seria a consequência disso? Tem gente tentando fazer isso, sabia? É disso que a Tabata fala no Dragões de Garagem. No Arqueologia Egípcia, a Márcia Jamili conta uma história um tanto curiosa. Uma casa de leilões inglesa vendeu uma estátua do faraó Tutankhamon. Mas o governo egípcio dizia que essa estátua era contrabando, então vendê-la seria crime. A Márcia conta essa história melhor do que eu. Ela também conta um pouquinho da pré-história brasileira, com o jogo Sambaquis, uma história antes do Brasil. E por fim, a Márcia dá um arqueologiro, sobre as últimas descobertas na arqueologia mundial, e também fala do Dia Nacional do Arqueólogo. No Papo de Primata, a gente vai responder uma pergunta muito simples. O que define um animal? E o que a gente tem em comum com uma esponja ou com uma água viva? Se nós dois somos animais, o que a gente tem a ver? O Lucas Latari do Universo Discreto continua a sua lista de aprendizado de máquina. É uma playlist com vários vídeos muito educativos, passo a passo, para quem quer aprender um pouco de Machine Learning, aprendizado de máquina. E aqui no Blablalogia, para fechar, o Emílio entrevista o pesquisador André Souza, que trabalha lá no Facebook, e responde: como é ser um cientista no Facebook? É isso aí. Aproveite todo esse conteúdo maravilhoso, cheio de ciência de qualidade, e a gente se vê no mês que vem. Um beijo e até mais. Tchau!